Se pega a chave 101, 102 e 103, né? Uma das formas de interpretar isso daqui é o seguinte: um é Deus, né? Um é o divino. Para nós é muito difícil entender o número um, tá? Até porque, se a gente pegar qualquer coisa, a gente sempre está entendendo a partir do dois. Como assim? No universo físico, você vai escrever um, mas existe o escrito um e tem o branco fora. Tudo a gente vai entender na dualidade, bem e mal. Se só existiu bem, não existe mal, né? Então, tudo nesse universo que a gente vive é dual. É muito difícil para nós compreender uma coisa única, que o universo é um só. E que Deus, o Criador, tem tudo. Então, se você pega 101, é um mais um, né? Um mais um vai dar dois. O 2, quando fala do 2 na Kabbalah, fala da letra Bet. Bet está ligado a Saturno, tá? Ele remete a uma casa de oração, na verdade. Então, a chave 102, o 01, fala exatamente disso, dessa ação do Criador. A palavra 100, por exemplo, mais um, né? Se for traduzir isso daí, 100 é kaf. Kaf é a mesma, é o que dá kadosh, que é santo. Ou seja, e Aleph, 101, remete ao Criador, como eu já falei. E o Aleph é uma letra que se divide entre um Yud, um Vav e outro Yud. Isso representa Yud vale 10, Vav vale 6 e outro Yud vale 10. Então, somando 26. 26 é o nome de Deus. O interessante nisso daí é perceber que tudo vem de Deus e tudo volta de Deus e tudo está em Deus. Tem um trecho do Bhagavad Gita, do Cânticos do Senhor, escrito védico, da doutrina hindu, que fala, Krishna fala assim: eu estou em você, mas você não está em mim. Então, na verdade, isso fala uma coisa assim, que não foi Deus que se afastou da gente, a gente que se afastou de Deus. É dito também na Bíblia que a gente é feito à imagem e semelhança de Deus. Isso no princípio. A imagem a gente guarda, a semelhança não. Até por conta desse afastamento. Então, a ideia toda é uma reconexão com o divino. E no livro ele vai mostrando chaves para isso, entre mantras, práticas, que vão se conectando entre elas, e isso vai mostrando para nós como atuar com isso, no nosso dia a dia, nas coisas. Por isso que ele entra muito nessa parte matemática, até física. Mas a gente vai destrinchando isso, né? Se você pega 102, o 2 passa para o 3, né? O 3 é um gimel. O 3 fala da expansão, do universo em expansão. Fala da misericórdia divina. E 103, somando 1 mais 0 mais 3, vai dar o número 4, que é Dalet. Representa a porta e representa na Kabbalah o número 4. Esse número 4 fala do planeta Marte, fala do nosso sangue, fala do impulso e fala do nosso ego.
Então, essencialmente nisso daqui, nós vemos o seguinte: reduzindo, o 2 fala de montar uma casa, o 3 ele fala para que nós entramos em contato com o divino, expandimos nossa vibração até o divino. E o 4 fala da transformação do nosso próprio ego, trazendo uma linguagem mais prática, tá? Como o texto está relacionado ao número 100, isso daí tudo está relacionado a um processo de santificação, vamos assim dizer, né? A gente tem essa ideia de santificação como aquela coisa de santos da Igreja Católica, né? Quando, na verdade, é um processo de libertação, né? A gente se liberta dos males, se liberta daquilo que nos oprime. Por isso que é colocado como mártir assurim, ou seja, libertar os cativos. Quem são os cativos? Nós. A gente fica preso ao corpo, a gente fica preso às coisas, a gente fica preso às nossas emoções, a gente fica preso a uma série de coisas aí que nos restringem. Então, trazer essa luz para que isso nos vá libertando, nos vá dando alternativa e nos vá trazendo saídas. Tem um conceito que eu acho bem bacana, que é o conceito de Sun Tzu da Kabbalah, que fala da compressão. Deus é maior do como é que as pessoas podem descrever Deus? Ah, Deus é uma luz. Não, Deus não é uma luz. Deus pode se manifestar numa luz, já que Deus criou a luz. Deus está na natureza? Sim, mas a natureza é Deus? Não. Né? Então, colocando dessa parte Deus, é incompreensível para nós. Né? Ou seja, a gente não consegue ter a percepção do infinito. Chega uma hora, sim, mas se o universo tem fim, o que vem depois do universo? O que está além do universo? A mente entra num vazio, né? Tipo assim, e agora, José, o que que eu faço? O que tem depois? Não tem nada? Por isso que é colocado que a mente nos limita, percebe? A mente traz uma questão de finitude, de tempo, de espaço. Por isso que é colocado tudo como universo vivo e irrestrito. É colocado dessa forma, ou seja, quando a gente vai compreendendo a lei, se colocando de acordo, se alinhando com ela, não existe nada que a gente não consiga. Mas para isso a gente tem que ir se libertando. Um dos conceitos aí é vencer a morte, né? Ou seja, a necessidade de nascer, viver e morrer, percebe? Um plano. Nesse conceito, se tudo é energia, né, que é visível ou para nós invisível, é só uma questão de vibração. Uma matéria física, ela é visível em determinada luz, não é isso? Que exprime uma vibração no corpo, então se torna visível.
Que nem olhar uma bactéria no microscópio, um vírus, né? Se você colocar uma luz branca, muitas vezes você não vê nada. Agora, se você tem que vai mudando a luz, você consegue ver partes dele. Mas a bactéria sempre teve lá, o vírus sempre teve lá. Mas por que não era visível? Porque não tinha a vibração necessária. Fisicamente, o corpo, apesar de parecer estático, ele está sempre em movimento. Tem uma série de elétrons, né, que estão vibrando ali, os átomos. O interessante é ver que esses átomos, entre um átomo e outro, tem um grande espaço vazio. Então, o que faz ele ser visível é a vibração deles, ou o que faz nós sermos visíveis é a nossa vibração. É que nem olhar uma hélice de ventilador. Se ela está ligada, ela parece um prato, não é isso? Agora, desliga ou diminui a frequência sem enfiar a mão atravessando as pás do ventilador. Da mesma forma é nosso corpo. A gente mudando a nossa essência, mudando a vibração, a gente consegue modificar aspectos da realidade. Isso está relacionado à morte, né, como ligado ao astro Saturno, que o Saturno está ligado ao karma, está ligado ao tempo, está ligado ao espaço, está ligado à morte. E Saturno, na mitologia, ele fala de que ele era o pai dos deuses, né? E aí, em determinado momento, ele foi exilado pelos filhos e foi viver num planeta só, solitário, só. A simbologia disso é que Saturno não precisa de nada nem de ninguém. Ele aprendeu a ver ser feliz por si só. Existe um processo onde a gente tem solidão ou a gente tem solitude. Se você está plena, você não precisa de nada, nem de ninguém. Agora, como a gente tem essa questão emocional, a gente entra em aspectos de carência, entra em aspectos de se sentir, né, mal, precisar sair, precisar espairecer. Então, tem muitas coisas que a gente é apegado, a gente tem limitações. A ideia, então, é trazer essa vibração e compreendendo esses universos. Depois dessa esfera de Rina, começa o plano material. Então, tudo que é colocado abaixo, nessa árvore da vida, a árvore da vida, então, que é falado no Jardim do Éden, tem 10 céfiras, 10. E céfira é uma palavra singular, e sefirot é plural, 10 céfiras. Cada cifra corresponde a um atributo humano e também a universos. Então, por exemplo, essa cifra que está abaixo de Binah está tudo ligado a Yetzirah. Yetzirah está ligado a, quer dizer, essencialmente, criação, onde as coisas são criadas. E o plano mais embaixo, final da árvore, é o plano de Malhut. Malhut está ligado ao reino. Reino do quê? Das almas. Então, como falava o Rei Leão, a gente está na rabeira da cadeia alimentar, entendeu? A gente está no plano mais baixo. Então, a alma,
ela está relacionada a ter uma alma animal, que é compartilhada com todos os seres vivos, que é uma alma protetiva, que é uma alma, diz um cachorrinho, um gato, um pet que a gente tem, ela, você percebe que ele tem emoção, que ele tem alma, mas ele não tem razão. Isso é conhecido como nefesh, alma, né? E tem uma parte dessa alma que é a nefesh elokit, ou seja, uma alma humana, uma faísca de uma alma humana dentro dessa alma animal. Isso é o ser humano. Então a gente pensa, a gente tem razão. A gente não age somente por instinto. A gente pode, em determinado momento, agir com uma razão. E muitas vezes a gente faz até coisas que a gente não sabe nem por quê, porque a gente entra no padrão de espírito, a gente entra no padrão de um sentimento. Eu não me sinto bem fazendo isso. E tem uma alma que é colocado no Neshama. Essa Neshama é a alma de cima, a alma que está mais próxima a Deus. Então, essa Nefesh, ou a alma que está aqui, fala que é o plano da amargura, porque essa alma sofre. Sofre com o quê? Com a ausência de Deus, com a ausência da plenitude, com a ausência do amor. E com isso, essa alma que está aqui, ela busca subterfúgios, ela busca coisas que venham a dar um tempo, dar uma contemplada, né? É como se falasse assim, olha, eu não estou pleno, não estou feliz completamente, mas eu comprei um carro novo. Estou chateado com o trabalho, mas putz, eu fiz um jantar legal. Percebe? Não resolveu a história, né? Ou seja, mas por um lado você contemporizou, contemplou, aliviou aquela tensão. É interessante que, em determinado momento na nossa vida, a gente recebe um sopro, vamos dizer. E sopro é um ruach, o espírito, é um sopro, é uma inspiração divina. Então, muitas vezes a gente recebe esse sopro, a gente acorda e está feliz. Pode estar no pior momento de vida, mas você está pleno, você está feliz, você está. Você nem você entende como você está assim, né? Não foi nem porque você recebeu um elogio, ou porque você ganhou alguma coisa nova, ou qualquer coisa disso. Simplesmente você acordou e estou bem. Parece até se estranha, você fala, mas ele devia estar mal, não devia estar bem. Mas eu estou, fazer o quê? Né? Ou seja, esses espíritos de luz, então, trazem um alento. Imagina como se fosse a alma, uma vasilha com água, né? A gente percebe que essa diferença de calor e temperatura faz com que a água evapore, condense, caia chuva, ou vem um tufão e tira as coisas que estão lá no fundo da alma e levam lá para cima. Então, coisas que estavam no fundo do oceano vêm para a tona. Então, esses espíritos fazem isso. Eles vão mexendo com a nossa alma e vão vindo sentimentos, emoções que a gente nem sabia que tinha. Mas eles vindo à tona, a gente começa a compreendê-los. A gente tem a possibilidade de ir libertando a alma dessas coisas que estão densas. Como a água tem uma memória, a gente sabe que nosso corpo também guarda uma memória, né? A gente tem uma memória no sangue, a gente tem uma memória nos órgãos,
E é através da água que tem no corpo ou sangue, né, essa parte líquida, que essas memórias vão vindo à tona. Então, esse sopro vai fazendo com que tudo isso venha à tona, venha à nossa consciência e possa, a partir disso, ser trabalhado. Como também cantar um mantra. Você está usando o ar, você está usando o vento, você está clamando o Espírito, você está trazendo essa força para perto de você. Então, clamar essa força para que interaja na nossa vida, na nossa alma, na nossa água. Se você parar e olhar o corpo, aqui ele fala 101 é tripartido, né? 102, 103, é 10 e 1. 102, né? Fica um tracinho, 0, um tracinho, um tracinho, 0, um tracinho, 2, um tracinho, 0, um tracinho, 3. Então, o primeiro seria o Senhor de tudo, né? De todos. O zero, né? Fica como, se a gente olhar o zero, é o número que se fecha em si próprio, né? Ele representa um ciclo. O zero é um monte de pontinhos que se interconectam com ele todo, que nem uma cobra correndo atrás do próprio rabo, fica um zero. Então ele representa um ciclo de vida. É, o dois, como já falamos, já era uma casa. E nessa casa existe uma dualidade, nessa casa com uma dualidade, você pode ter escolha. Mas você tem duas coisas na frente, concorda? Você pode ir para a direita ou para a esquerda. Quem é o terceiro ponto é você, né? É 103. Pai, mãe e filho. Masculino, feminino, neutro. Positivo, negativo, neutro. Quente, frio, morno. Então, nesse terceiro ponto do criado, a gente pode ter escolha. Existe uma expansão da criação, existe uma escolha. Isso é positivo ou negativo, não é? A ideia também de dos universos serem comprimidos, aonde que tudo que está representado no divino é que nem pegar um pedaço de metal, esquentar ele forjando. Então, o que acontece? Ele vai diminuindo o espaço entre as moléculas dele. Então, pega 1 quilo, vai 1 quilo, vai de 1 litro. 1 quilo, vai forjando meio litro, ocupa meio litro. E assim sucessivamente. Quanto mais comprimido é, mais dura é a realidade, porque ela passa a ser menos sutil, né? Mais densa. Então, quanto mais densa é a realidade, mais implacável é a lei. Mesma coisa a gente olhar quando a gente está dormindo, a gente entra no plano astral, a gente consegue voar. Né? A gente não se queima, não sofre de frio, nada disso. Mas aqui no físico, a gente consegue voar, né?
Consegue com asa delta, só que se bobear, cair lá embaixo, a gente vai se esborrachar no chão. Ou seja, a lei é mais densa. E tem pesadelos que a gente tem, que a gente está num lugar que a gente não consegue nem andar direito. É um plano mais denso, onde a lei é mais implacável, a lei é mais dura. Então, quanto mais distante dessa luz do divino, mais dura é a lei. E mais nessa natureza animal a gente é colocado, onde toda a resposta é instintiva, é protetiva e faz parte dessa natureza animal. Por isso que muitas vezes é retratado os demônios como um ser com chifre, outro com asa de morcego, e por aí vai. Retratando essa natureza animal, sombria, dura. Que nem pegar um cachorro raivoso e querer passar a mão nele, ele vai te morder. Porque tudo para ele representa um ataque. E aí ele vai começando a citar, nesse ponto aqui, a história do Messias ou do Messias. Esse Messias, como Cristo, está representado no caminho do meio. É como chegar num templo, a gente percebe que tem a coluna da esquerda, a entrada, a coluna da direita e o centro. O centro é o caminho do Cristo. Se um é o caminho da severidade, o outro é o caminho da misericórdia. Se a gente anda muito na misericórdia, a gente se acomoda. É como criar um filho mimado. Se entra muito na severidade, a pessoa ela não consegue desenvolver a própria personalidade, percebe? É tudo com imposição, é tudo com rigidez, é tudo na base da pancada. Então ela segue por seguir, ela segue porque é mandado, é segue porque existe um aspecto severo e é intransponível. E o sargento, né? E o caminho do meio é onde você compreende o para quê da severidade e o para quê da misericórdia. E consegue ir equilibrando, criando uma nova realidade. Por isso que é colocado como caminho messiânico, né? Como todo o universo, a mão, por exemplo, né? É dividida em três partes, fora o dedão, que representa o sol. Mas o corpo também. O olho também é dividido em três partes: a parte branca, a pupila e a íris, né? É tripartido. O intestino é tripartido. O braço é tripartido. Uma perna é tripartida. Então, essa trindade, como Pai, Filho e Espírito Santo, está representada em tudo. Se a gente pega um triângulo, é como uma seta de trânsito, né? Ela aponta o caminho para onde você ir. Senão, você está na contramão e pode bater com outro carro de frente, não é isso? Ou um funil, né? Se eu olhar um funil do lado, também é um triângulo. Ele passa tudo que está disperso no campo e vai afunilando para baixo, não é isso? Então, isso funciona, mais para frente a gente vai falar disso. O funil funciona para cima ou para baixo. Para baixo, você compacta tudo, que nem a gente falou, e vai densificando mais. Para cima, você vai abrindo mão de um ponto, passa por ele e fica com dois. Dois para um, não é isso?
dois que está embaixo do triângulo para um que está em cima. Você se livra de uma dualidade e encontra uma unidade. E assim sucessivamente. Tem coisas que a gente tem dúvidas se vai para cá ou vai para lá. Quando faz de um jeito positivo e faz de outro jeito negativo em outro momento, a gente compreende positivo e negativo. Mas o caminho do meio faz com que junte esses dois, o bom no mal e o mal no bom. Como assim? É que nem o yin e yang, né? O yin é passivo e yang é positivo. Gente, mesmo. Mas a gente percebe que tem o yin no yang e o yang no yin. E existe o caminho do meio, do yin e yang. Esse caminho do meio junta os dois para um ponto só, onde ele soma tudo isso, todo esse conhecimento em um ponto só. Ah, se eu for para a direita, eu vou encontrar isso. Se eu for para a esquerda, eu vou encontrar aquilo. Entendi. Né? Então, você sintetiza esses dois caminhos. Então, você se livram de uma certa dualidade. Você vai tirando um peso de você, percebe? Muitas vezes, para fazer um bolo, vamos dizer assim, precisa de um monte de coisa, né? Põe uma batedeira, outra põe isso, põe uma parafernália de coisa, né? Aí, com o tempo, você vai se cansando, falar, cara, para fazer bolo só preciso de uma bacia, né? Se bobear, faz até na própria forma, faz a massa e põe lá dentro, da forma, põe no forno, já era, Né? né? Então, a gente vai se livrando de coisas que, na verdade, a gente não vai precisando mais. A gente vai simplificando a nossa vida e, com isso, se atendo àquilo que realmente importa. Muitas vezes a pessoa dá muita importância a algumas coisas. Com o tempo, a gente vai abrindo mão de determinadas importâncias porque a gente percebe que não é tão importante assim. Fazer uma festa legal? Sim. Mas a festa é para quê? É para se divertir, para ser feliz? Então a gente pode ser feliz na festa ou em qualquer lugar, né? A gente pode fazer uma festa onde estiver. Agora, fica difícil, né? Fazer uma festa sem ter bolo, sem ter comida, sem ter bebida, sem ter música, sem ter isso. Não é assim? Então a gente vai se livrando de coisas que a gente pode, mas necessariamente não precisa. Aqui é colocado como essa mente superior ou a cabeça colocada como três hemisférios, tá? Que é colocado como Adonai Melech Messias, ou seja, Senhor, Rei e Redentor. Como se fosse o hemisfério direito e a parte central do cérebro, onde está a pineal, o terceiro cérebro colocado, né? Dentro da fissura cortical. Você vai encontrar direto a pineal, que funciona como uma antena. Esse ponto que é conhecido como ponto bindo, o ponto da terceira visão, o ponto de conexão com o divino. Então, sempre a prática, ela busca esse ponto de comunhão com o divino que está no alto. As primeiras ativações, então, estão relacionadas a essa triqueia, um triângulo. Muitas vezes a gente viu aquela imagem, mesmo da maçonaria ou das ciências antigas, como um triângulo ou uma pirâmide com um olho no centro. Então, isso está representado até os três campos cerebrais que a gente falou.
Até o olho de Horus, se a gente pegar e fizer um corte anatômico lá no meio do cérebro, você vai ver o olho de Horus ali. Tem o tronco cerebral, que desce para baixo, e a pupila do olho é a pineal, Tá. né? E aqui o corte, Assim. ó, ou o olho que tudo vê, o olho de Deus. Ou seja, a comunhão da gente com o divino. Então, ele é muito falado, muito citado em várias doutrinas, né? Como ativação desse campo pineal, né? Dessa força do divino, dessa conexão com o divino, e que é feita aqui pelas chaves, através dos mantras, conectando com esse divino, para que a gente tenha essa inspiração divina com esses espíritos, né? Superiores aí, tá? Então, colocado como essa triqueia, tem uma passagem que coloca como três mantras, né, que a gente cita para depois em práticas, que é Adonai, ela e Elohim. Elohim, Adonai é Senhor, ela é um dos nomes de Deus que representa essa força ligada à severidade. E Elohim é a mesma coisa que os deuses da natureza, ou Hateva, que quer dizer natureza, é a mesma gematria, é a mesma soma dos caracteres. Já que no hebraico também a gente, cada letra equivale a um número também, tá? Então, essa conexão com a natureza, essa conexão com o divino que começa a partir da natureza, compreendendo a nossa natureza, compreendendo a natureza que nos cerca, compreendendo a natureza da alma e os espíritos que estão ligados à natureza, faz com que a gente busque um espírito superior, né? Que nos traga mais luz, mais discernimento e mais clareza. Você percebe até uma das passagens, né, da Bíblia que ele fala como Moisés subindo ao Monte Sinai. O Monte Sinai também representa, sim, o Monte da Lua, né? Para receber as tábuas da lei do divino. E ele pergunta, e a resposta fala: Eu sou Eia Shereia. Para nós é meio difícil, porque em hebraico não tem eu, tem estou. Então, Eia Shereia, o pessoal fala: Eu sou aquele que é, mas na verdade serei aquele que é, ou sou aquele que é. Então, ele aparece como um fogo. Mas, na verdade, esse fogo é uma sarça ardente, um fogo que queima, mas não destrói. É como se fosse a origem do calor, a origem da vida, a origem do movimento. Então, esse Eia Shereia é uma das ativações que são feitas para o centro pineal. Falando que Hashem, por exemplo, é uma das, para não falar o nome de Deus, para preservar o nome de Deus, fala Hashem, ou nome, é colocado como o nome. E Asher também quer dizer essa relação de personalidade, percebe? Que está ligada a Hashem. Então, o Eia de cima, através do nome Asher, ligado ao Eia de baixo. É uma triqueia, ou seja, uma triqueia que aponta para Deus, uma triqueia que aponta dentro dessa dualidade para uma única força, que dele tudo veio e para ele tudo vai voltar, e tudo está representado nele, e as coisas só têm vida a partir dele. Então, é esse encontro com o divino, a ideia é esse encontro com o divino na chave,
para limpar os aspectos ilusórios que a gente vive aqui. Aqui está falando do eu sou coletivo, tabará, pará. Eu estou tentando aqui colocar isso dentro de uma forma mais fácil, vamos assim dizer. Está dando para ir acompanhar? Né? Assim. Ó, a segunda chave está dizendo que a mente criadora existe não somente como Senhor Adonai, mas também como Helek, Melech e como Redentor, Messias. Isso significa que a própria mente não precisa se encarnar para poder agir como Rei ou Redentor. A ideia toda é interessante, né? A pessoa morre, mas ela continua a existir e pensar. Ou seja, a mente, ela aparece no corpo como um cérebro, mas a mente é maior do que o cérebro. O plano que é colocado como mental, a mente pensa sempre nessa parte dual. Então, a mente é limitada. A mente tem esse aspecto de limitação, porque isso está ligado ao plano causal, ou seja, causa e efeito. Uma coisa é boa ou uma coisa é ruim, tem uma causa e um efeito. Então, o corpo causal está ligado ao karma, está ligado ao tempo, está ligado ao espaço. E aí, quando encontra essa alma superior, está ligado ao infinito, então deixa de existir tempo e espaço. Então, ele pode estar em qualquer tempo, em qualquer espaço, quer seja no passado, no presente ou no futuro, porque ele já não faz mais parte dessa relação de tempo e espaço. A ideia, até de perceber isso, fica uma coisa assim: a gente teve um sonho bom ou ruim. Acorda de manhã, puxa, eu sonhei uma coisa legal hoje. Mas demora um tempo para você lembrar do sonho, né? Ou seja, a mente, percebe como a mente alerta? Ela demora um tempo para cair a ficha ou para trazer isso para o corpo. E muitas vezes a gente acaba até esquecendo. Se não for uma coisa que marque muito a nossa alma, a gente acaba esquecendo. Então, mas agora preste atenção. Antes de você lembrar do sonho, você tem um sentimento, que foi um sonho bom ou ruim. Então, o sentir é mais rápido do que a mente. Por isso que fala que a gente pressente. Eu pressinto uma coisa boa, eu pressinto uma coisa ruim. Para a mente, isso, como assim, né? Tem que destrinchar, tem que provar, tem que ter fatos, tem que ter. Mas como você sabe que vai dar certo? Eu sinto. Não, mas tem que ter alguma prova, alguma coisa. Não, não tem nada. E realmente dá certo. Mas como? Sei lá. Como você sabia? Não sei. Eu senti isso. Que é colocado como se fosse uma intuição, né? Então percebe que isso vem de uma inspiração divina. Isso tudo, depois eu posso estar mostrando para vocês, que é uma relação de hierarquia, vamos assim dizer. Querubim, Ofanim, por aí vai fora. Que é isso que ele fala aqui, sobrando todos os poderes, o Kadosh, 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 Adonai Sabaoth, que aparece no Apocalipse de João, falando exatamente disso, falando Santo, Santo, Santo Senhor de todas as legiões, de todos os coros angelicais, de todos os princípios.
Tudo aquilo que foi criado foi um único verso, que veio do único Criador. O universo, um único verso. Então é dito assim, que tudo que sai da boca do divino cria vida. Para nós, como filhos dele, então a ideia, o primeiro princípio é falar a verdade, para que gerar um verbo, percebe? Se a pessoa é mentirosa, vamos dizer, você sabe que ela exagera, ela está falando, entra por uma orelha, sai pela outra, e você vai sentir que a pessoa está falando até conseguir encontrar algo que tem uma linha, não é isso? Mas quando você sabe que a pessoa tá ligada à verdade, busca a verdade, então é uma pessoa que dá para confiar. É interessante até perceber a própria palavra, confiar. Existe um fiar, um fio. Se o algodão está estragado, está ruim, é fraco, você vai fazer um fio fraco, uma trama fraca. Agora, se você pegou um algodão de boa qualidade, fez um fio de boa qualidade, bem feito, você pode confiar que esse fio está bem feitinho, a corda está bem feita. Isso tudo está baseado naquilo que é colocado como emet, verdade. Até é interessante ver que a palavra emet é uma palavra em hebraico que tem sempre dois pés embaixo, ela se autossustenta. E o contrário é sheker, a mentira. O sheker só tem uma perninha em cada letra, então é falado assim, a mentira não se autossustenta, ela cai. É uma relação de tempo. Ela não tem base, ela não tem fundamento, ela não tem força. Então isso remete a buscar essa verdade, viver essa verdade, para ter a força para materializar aquilo que a gente quer na nossa vida. Para a gente, nós sermos pessoas confiáveis, termos essa força, né, de conectar com o divino, por isso é esse eia, xereia, ou seja, ser o divino em nós. E dentro desse aspecto de misericórdia, até todos os nossos erros acabam sendo perdoados desde que a gente caminhe e perceba as nossas fraquezas. E assim a gente possa se melhorar. Não tem um julgador, não tem um tirano divino. Mas existe um ser divino que quer que a gente se liberte das mazelas desse mundo que a gente mesmo criou. Ou seja, a gente tem a capacidade de criar um mundo, como um arquiteto que cria uma planta que se torna um edifício. A gente tem esse potencial de criação. E quanto mais a gente se funde com o Criador, ou vai mais próximo desse Criador, essa força de criação também se torna mais presente em nós. Aqui ele cita, por exemplo, Metatron. Metatron é colocado como aquele que rege a cabeça. Melquisedeque, Maitreya foi um Buda, Buda Maitreya, Bodhisattva, né? Ou seja, fala da irmandade da luz. Metatron é colocado também como El Shaddai. El Shaddai representa o Todo-Poderoso, ou uma das traduções antigas é seios grandes. Tem até uma igreja chamada El Shaddai, né? Na verdade, quer dizer teta grande, né? Mas como aquela coisa que sustenta, que dá leite. Então, o pessoal pode falar que está indo para a igreja da teta grande, El Shaddai. A ideia desse leite é como a Via Láctea, né?
trazer essa nutrição que vem do alto, esse maná que vem do alto até aqui a terra. Se nutrir com essa luz, com essa fonte de vida, para que assim a gente consiga se libertar. Melquisedeque, Metatron, uma coisa interessante, também ele rege a nossa cabeça, mas com outro nome, Sandalfon, ele rege os nossos pés. Está no coro angelical mais alto e mais baixo. Por isso que alguns livros citam até Metatron, né? O Matat, na Kabbalah, como um que está ao lado de Deus, ou visto até como um Deus aqui, como um Elohim. Percebe? Por quê? Porque ele é o mais alto e o primeiro e o último, pelo menos aqui nesse plano de criação. Então, a ideia é juntar a nossa ação, que está nos nossos pés, que é o plano da ação onde a gente vive, com a nossa consciência, com a nossa razão, com o nosso Elokita, ou seja, com essa alma superior. É, uma imagem e semelhança, aqui é colocado como Vatsaiminu Kidmotenu, inclusive é um mantra, imagem e semelhança. Né? Tem uma prática disso daí. Se você pega a árvore da vida, são três céfiras em cima, formando essa triqueia. E abaixo dessas três céfiras, existem mais sete céfiras que estão ligadas a Yetzirah e a Siá, a criação e as almas. Por isso que você vê em várias linhas espirituais, por exemplo, sete linhas da Umbanda, aquela coisa de sete chakras, sete igrejas da revelação. Então, são sete níveis, né? E é preciso ir trabalhando esses centros, desde o coronário até o chakra básico, para ter um alinhamento entre o pensar, o ser e o agir. E também, nas práticas, a gente vai aprendendo a fazer forma-pensamento. A forma vem da energia da barriga, do baixo ventre, né? E o pensar está na própria cabeça, né? Então, quando a gente vai fazendo essa forma-pensamento, uma afirmação, chega um momento que você sente aquilo. Quando você sente, juntou o terceiro ponto aqui na matéria. Então, aquela forma pensamento, você usou esse potencial de criação para formar algo que está em equilíbrio. Muitas vezes a gente deseja alguma coisa ardentemente, vai desejar. Muitas vezes a gente vai esbarrando, esbarrando, esbarrando em coisas até a hora que a gente consegue lapidar isso nesse sentido e aquilo que tanto a gente almejava acontece. Ah, deixa eu deixar aqui. Esse daqui tem outro. Deixa esse também. Eu coloquei uma prática aqui, Margarete, eu, que eu gostei e vou mandar para você, você dá uma lida. E aí a gente vai estar, você pode estar fazendo, inclusive, essa prática. Deixa eu acabar. Abre de César.
Então, a cruz, aqui, Burá, Vega, aqui é a posição, e aí tem os nomes e a visualização dessa forma de pensamento que eu estava falando, da sagrada tríade, ou da triangulação de luz na base da coluna vertebral, que nos permite conquistar a geometria do hiperespaço e hipertempo, vamos dizer Adonai Sebaiot, e associar a cor vermelha com a base da coluna vertebral. Então, a gente vai visualizando isso. Eu gosto sempre de estar fazendo, trabalhando com os nadis, ou seja, com a respiração junto, onde a gente respira, traz essa energia, empurrando essa energia para baixo, ou seja, pondo a ponta da língua no céu da boca, respira. Enche a barriga, pressiona o cóccix, comprime e sobe essa energia, ativando pela coluna. E assim sucessivamente vai circulando essa energia para os centros ou chakras. Então, cada vez vai falando 12 vezes Adonai Tsebayot, o sexual Rei Ashireia, plexo Machia, depois vem o Melech, o Adonai, e o Rei Rodaí lá no alto, e Melech Shamaim, ou Senhor dos Céus. E estava falando no livro, ou seja, trazer a energia do Rei dos Céus, né? Para a nossa cabeça, para o nosso chakra coronário. Margarete, vou te mandar esse arquivo aí para você fazendo essas práticas. Está em PDF, fica fácil de fazer. Bom, tá valendo. Tá bom? Tá bom. Como é que você está? Você está bem? Bem complexo o que você traz, mas muito interessante. É autoconhecimento, não é, Paulo? Ah, Aí você associa com todos os conhecimento que você trouxe desde da questão hebraica, a questão do chakra, a questão da energia, da vibração da mente. Ok. a ideia é estar trazendo essa vibração, né? Forma pensamento, né? Visualizar isso, treinando isso. Esse treino até para coisas que a gente quer afirmar, para que a gente quer botar energia. A gente percebe no nosso dia a dia que quando a gente quer uma coisa com intensidade, a gente vai firmando, firmando. Claro, que eu almejo, se é um emprego, se é um estado, não sei, qualquer coisa que seja, a gente está afirmando isso como uma coisa boa, né? Muitas vezes não é aquilo que seria realmente bom, né? Mas a gente vai percebendo, vai sentindo, vai se adequando, vai se adaptando, vai se purificando, entende? A gente quer um estado de plenitude, a gente quer um estado de paz, a gente quer um estado de amor, a gente quer nem sempre aquilo que a gente quer da forma com a qual a gente quer é a melhor opção, né? Então a gente vai lapidando isso. O que vale nesse ponto é o coração sincero, a vontade plena, né? Isso. Então eu sempre falo que o melhor vai acontecer. É isso que importa. É isso que a gente faz, é isso que a gente firma e que seja feito à vontade dele, né? Então, por isso que buscar, a gente não resolveu o problema do cheque, a gente não falava antigamente com o caixa, mas sim com o gerente, né? Então, vamos buscar o gerente.